Estamos de volta com o quadro Pais e Filhos aqui no Ver Mais, e agora a gente vai fazer algumas perguntas do pessoal de casa para o doutor Juarez responder. E vamos começar pela Nathalie de Balneário Camboriú, que ela pergunta o seguinte: doutor, que tipo de alimentos podem ser dados a partir dos 4 meses? A filha dela também só quer colo. O que fazer? Então, olha, bem interessante. O neném que está mamando no peito, Bruna, até o 6º mês não precisa de mais nada, não precisa de água, não precisa de nada. É peito da mamãe, principalmente se estiver ganhando peso e tudo isso, o pediatra vai estar acompanhando. A partir dos... Quem não está usando e está usando leites, de preferência a gente usar esses leites preparados, não leite de caixinha e nem de saquinho para os bebês, é muito importante, porque eles não são adequados para o bebê, eles não são, digamos assim, mais digestivos, então a gente tem que estar usando esses leites de infantis mesmo, né? Prontos. É o leite em pó, né? São os leites em pós. E aí a gente, a partir dos 4 meses, a gente já pode começar a introduzir primeiro os suquinhos e as frutas, e depois a gente pode estar introduzindo os legumes, do salgado, depois a carne, depois o feijão, depois o ovo. A pediatria, na verdade, nesse último ano, ela começou a entender que dá para entrar com tudo ao mesmo tempo. Mas isso não é uma opinião minha, é uma opinião da pediatria em si, né, da sociedade de pediatria, mas eu sempre prefiro entrar com elementos assim nessa sequência, como era no passado, porque você vai observando as más digestões da criança. E aí você vai observar. A cólica normalmente relacionada ao leite vai até os 3 meses e depois não deve seguir. Quando começa a ter cólica introduzindo outras coisas ou um leite de fora, mais uma vez, tem que estar atento ao que está tomando e à incompatibilidade que pode ter com esse produto. E nada melhor do que o pediatra para ver isso. Até porque se você começar com todos os alimentos junto, como você falou, não tem como observar qual que é a Claro. reação. A que se relaciona a reação. Claro, eu sempre peço para as mamães, pelo menos uma semaninha com um produto, pra gente, ou uma semaninha ou 4 dias, para você observar como ficam as fezes e como a criança tolera. Senão você não tem como saber o que fez mal e o que fez bem. Aí a outra pergunta da Nathalie é sobre o colo, né? A criança só quer colo. Então, às vezes, olha, é muito comum, às vezes, a gente achar que os bebês antes de 6 meses ou 9 meses já estão com manha e já estão querendo, por exemplo, como ela, eu quero só fica no colo. Eu vou dar uma dica para vocês, a criança até 6 meses... No mínimo, até 6 meses, isso até pode esticar um pouquinho mais, ela não tem como fazer manha, ela não sabe nem que existe, ela nem sabe que tá existindo. Então, assim, na verdade, provavelmente ela pode estar com azia. E a posição em pé agrada e favorece a descida do leite, do ácido, e ela não tem azia. As crianças que estão no colo, dormem, larga na cama e chora, tem que pegar no colo e dorme só sentada no papai, 90% das vezes tem um refluxo gastroesofágico que não precisa vomitar e que o pediatra vai poder tratar. Então dá uma olhadinha, Nathalie, pode ser que ela esteja com um problema com esse. Com certeza. Aqui a Silvane de Itajaí, ela tem um bebê de 6 meses, não aceita comida salgada. É normal? O que fazer? Já está na época de comer, Já né? está na época, bem isso. Então, digamos que ela começou a trabalhar com as frutas e entrou para os salgados, para os legumes. E aí a criança não está se adequando ao sal. Até porque não se deve salgar as primeiras sopas de legumes. O sal é uma coisa que tem que entrar muito à frente. Na verdade, o sal em si. Inclusive, um detalhe bem rápido. O sal que a gente usa, esse sal marinho e o sal refinado, isso é veneno para nós. Isso, na verdade, causa hipertensão, causa vários problemas. Por quê? Porque só tem 2 elementos ali, 2 minerais, cloro e sódio. O que nós deveríamos estar usando, inclusive que ajuda a nossa saúde, porque tem mais de 83 minerais, é um sal integral. Infelizmente, nós só temos no Himalaia um sal desse e em Mossoró, lá em cima, em Natal. E é difícil, é caro, pode comprar pela internet, mas uma opção eu trago para os pais para manter saúde em casa, sal grosso, batido no liquidificador, moído, deve ser usado, porque ali pelo menos 43 minerais tem. Ou seja, mesmo? Aquilo é remédio, diferente do sal refinado. Então o pessoal usa o sal marinho, isso é maravilhoso, porque é marinho. Não, lá, tudo que for refinado é veneno para o corpo. Nós estamos adoecendo, por quê? Porque as farinhas estão refinadas, açúcar está refinado, sal está refinado. Por quê? Para ficar branquinho, lindo, maravilhoso e ser comprado pelos olhos na prateleira. E não é o ideal. Então, batam o sal, comprem sal grosso, moam, que vocês vão ter ali mais de 40 minerais e vai ser, inclusive, antihipertensivo esse sal. Nossa, eu não sabia disso, doutor. Então, outra dica. Então, sexto mês, começou a botar o legumes, que já é salgado, e a criança não tolerou. O que ela pode fazer? Ela tira um leitinho dela e mistura nessa sopa. Aí, ela vai fazer a transição do gosto do seio para o sal, que também era salgado no início, o seio, mas que depois ficou adocicado. Então ela pode usar sempre nesse pratinho um pouco do leite misturado
E aí a criança vai se adaptando. À medida que vai passando, vai tirando o leite e deixando os legumes. E aí eu queria só lembrar uma coisa, a questão de salgar a comida da criança, além de fazer mal, é um momento que você já vai adaptar o paladar, né? Claro. Habituar o paladar a algumas coisas. O sal é uma coisa que a gente sente falta, o bebê não tem isso ainda. Não, isso... Ali é um momento de já... Com certeza, ali tanto o sal quanto o açúcar. Tu vê que tem estudos, Bruna, que as mamães param de comer açúcar, param mesmo, estudos. Aquelas pessoas mais vegetarianas, que têm toda uma filosofia, param de comer açúcar na gravidez. A criança, quando entra em contato com açúcar depois que nasce, ela faz careta e diz, ui, isso aqui é ruim. Olha só que interessante. Então a educação do paladar começa lá na barriga. Então, se a mãe puder trabalhar com menos sal, menos açúcar, mais saúde para a criança. Porque o sal, o açúcar, infelizmente, ele também mata a gente. O açúcar, ele acidifica a gente, ele deixa a gente num estado em que a gente adoece muito mais fácil. Criança que come muito doce e hoje, vovó, vou dar uma balinha, sempre tem um chocolate guardado, muita atenção. Toda vez que ele come a balinha e come o chocolate, ele está se desmineralizando, ele perde minerais. Então, assim, se a gente quer agradar o filho, vamos agradar com consciência, ou o neto, né? Vamos agradar com elementos. Hoje você tem integrais, biscoitos e até doces, digamos, mais saudáveis, como uma balinha de mel, por exemplo. E até facilitar para não ter que privar a criança depois, né? Claro. É mais fácil que você adapte o paladar para que depois tudo ela não passe adaptando-se por um sofrimento de ter que se poupar de comer as coisas que gosta. Aí a gente tem aqui uma pergunta da Luciana de Itajaí. O bebê de 5 meses está com o intestino preso, fica até 3 dias sem defecar. O que fazer? Essa situação do intestino preso eu já queria também puxar junto por questão da cólica, né, doutor? Isso. 5 meses, 3 dias ele fica sem Então, defecar. o neném, quando nasce, principalmente no primeiro mês, ele pode ficar até 4 dias sem fazer cocô. E isso não é anormal. É porque ele justamente está aprendendo a digerir as coisas. À medida que ele vai passando esses 3 meses, que ele nasce e amadurece, aí sim ele deve ter um ritmo de 2 a 3 vezes bebês, inclusive mais vezes, até 3, 4 vezes ao dia. Tem bebê que mama e já faz o cocô, e tem bebê que pode ficar 1, 2 ou 3. Passou de 3 dias e isso está frequente, alguma coisa está acontecendo na dieta dele. E daí tem que ver a dieta. Na verdade, assim, a gente tem aquela ideia, estou com o intestino preso, vou usar um laxante, ou vou usar supositório. Isso, na verdade, é remédio. O que a gente tem que trabalhar não é no efeito, é trabalhar com a causa. Então vamos lá buscar na causa o que está fazendo. Muitas vezes você mexe no leite, troca o leite, tira a lactose, e aí tudo se regulariza. Então precisa o quê? De um profissional para estar olhando. Certo. A Simone de Itajaí tem um bebê de 7 meses. E ele, 7 meses, gente, ele continuou com muita cólica, desde os primeiros meses não ameniza, é aquela situação, né, não parou. Mas aí eu vou te dizer assim, provavelmente 2 questões, ou realmente ele não se adaptou com o leite e provavelmente não foi testado alguns leites sem a lactose, com a proteína mais quebrada, ou tirar esse leite de vaca e usar um leite de cabra, por exemplo, e não se observou a digestibilidade dele, ou inclusive aquilo que a gente falou no início. É muito comum a gente achar que a criança está com cólica e ela está com azia. E aí, então, tem que levar no médico para observar. E aí, tem que levar no médico para observar, tem sintomas de refluxo. A Juliette de Itajaí tem um bebê de 2 meses, ele toma medicamento de 6 em 6 horas para cólica e para refluxo também. E ele não consegue dormir. Qual que é a idade? 2 mesinhos, é bem pequenininho. Uau, bem pequenininho, já estamos usando assim, infelizmente hoje cada 10 crianças, 7 estão nascendo com esse refluxo, é muito complicado, junta com a cólica, então aí fica realmente mamães de cabelo em pé, porque não dormem, né? Elas passam a noite. Eu tive dois filhos, tenho 2 enteados que passaram por isso, a gente sua muito com a questão do refluxo. E na verdade, tem que estar acompanhando com o pediatra para ver alguns nuances de cada criança. Então, tem que, de repente, trabalhar com a mudança do leite, tem que adequar outros medicamentos. Então, assim, eu não posso receitar as coisas assim no ar, mas deve-se procurar um profissional, porque tem que adaptar ou o leite ou os remédios aí para poder a criança estar bem. E condutas, né? Por exemplo, uma criança com refluxo nunca deve estar amamentando deitada. Ela sempre tem que estar de pernas abertinhas. Sentadinha. Sentadinha, em pé. Ela não deve deitar depois para trocar, ela tem que estar em 2 travesseiros. Ela vai dormir, um bebê antes de 6 meses, é um bebê conforto, que para nós é desconfortável, mas para o bebê é confortável e para quem tem refluxo é a saída. Né? Uma dica para ela é o seguinte, como é que eu diferencio quando é cólica e refluxo? Botou no carro, no bebê conforto e passeou na quadra e ele dormiu e não queria dormir, provavelmente é refluxo. Chacoalhou, esvaziou, melhorou e está em pé.
né? Se for dor, ele não vai Meu parar. pai me contava que eu cansava, porque eu tenho refluxo, que eu cansava de dormir, assim, ter que fazer ele dar voltas na quadra para poder dormir. Olha só onde chega. Acontece, né? Em muitos lugares. Hoje ainda acontece. Aí antes a gente, no bloco anterior, nós comentamos a respeito do chá. Sim. E eu queria saber até que ponto que o chá é interessante ou não e em que idade, né, que pode começar com o chá. E com a água por si só também. Ótimo. Então, quando está no peito, até 6 meses, não precisa nada, nem o chá. Mas quando começa com outro leite artificial, geralmente ele é mais, digamos assim, doce, ele é mais cheio de elementos salinos, por exemplo, aí você vai precisar suplementar e usar muito sal. O que os pais têm que atentar com relação aos chás? Só depois de 2 meses de idade. Bruna, antes de 2 meses de idade, eu adoro as receitas da vovó, adoro e passam vários para as mamães. Só que antes dos 2 meses de idade, a criança ainda não está madura, ela não tem... Sabe onde é que nasce a nossa imunidade? Não. Nasce aqui, ó, no intestino. Por isso que é tão importante hoje, estão jogando nos leitinhos os probióticos, os prebióticos, Verdade. que são, né, que tem nos leites fermentados. Quase. Quase. Nos leites fermentados. E aí faz com que a flora se restabeleça, porque nós temos bichos bons e ruins. Os bons nos ajudam. Então, a imunidade nasce aqui. Por isso que a digestão tem que ser boa, para a imunidade da criança ser boa. Então, as crianças têm que estar atentas a isso. E antes de 2 meses, quando eu jogo um chá, às vezes eu não preparo bem aquele chá e entram ingredientes estranhos demais. E aí podem gerar, inclusive, cólicas e podem causar problemas. Mas aí, digamos que passou dos 2 meses, o que é interessante? Chás digestivos. Camomila, boldo, erva doce, carqueja, são os mais, digamos assim, toleráveis por eles. Ah, boldo e camomila não é? Aí eu misturo com erva doce. Aí vai ficar doce, eu não preciso nem eu adoçar. Eu misturo com chá de erva doce. Evitar o máximo possível. Evitar o máximo possível, porque fermenta também o açúcar. Fazer um chazinho mais suave, doutor? Sempre um chazinho muito mais suave do que a gente. E assim, não passar de muito volume, para que a criança não perca a sede para mamar depois. Então, os bebês pequenininhos, 10, 20, 30 ml, à medida que vai crescendo, né? E depois, quando está maiorzinho, podemos, no lugar de uma água, usar um chá. Podemos. Só que sempre respeitando essa questão da idade e do preparo desse chá. Como a gente estava falando do leite fermentado, eu quero já perguntar a partir de que idade a criança pode começar a tomar e qual que é a frequência? O leite fermentado, o ideal é que seja no mínimo depois de 1 ano, não deve ser usado antes. Os probióticos e os prebióticos, a gente pode suplementar eles no caminho. Digamos que uma criança... Outro detalhe bem importante, falando de ambiente intestinal. Toda vez, isso não são todos os colegas que pensam assim e agem assim. Toda vez que você, mamãe, receber uma receita com antibiótico, na hora você pensa, vai matar os bons e os ruins bichos dentro de mim. Eu vou ter que refazer essa flora intestinal. Então, tomou antibiótico, toma um repositor de flora intestinal, porque senão tem crianças que saem de um antibiótico e entram outro. Por quê? Porque acabou com a saúde e a imunidade que nasce aqui. Muito bom, doutor, obrigada pela nossa conversa. Acho que deu pra gente tirar bastante dúvidas hoje. Que bom. E nós temos o site, quem quiser tirar mais dúvidas, temos no juarezfurtado.com, onde a gente pode estar conversando no chat ou pode estar lendo matéria sobre isso. O site está na tela, então se você quiser acessar ou mandar e-mail, aí você pode tirar mais dúvidas com o doutor. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima. Olha, gente, agora, antes da gente ir para o intervalo, você vai acompanhar mais um depoimento